Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos voltando depois de um feriado prolongado. Espero que tenha dado para todo mundo descansar, recarregar as baterias. E na aula de hoje nós começamos o nosso quarto bimestre. Estamos aí na nossa reta final do ano. Nesse quarto bimestre nós vamos estar começando a estudar o basquete. O basquete é um dos grandes esportes em número de praticantes no mundo. Tem no Brasil também grandes ídolos, como nós vamos ver, a exemplo de Oscar, Hortência, Paula, dentre outros. E nós vamos, na aula de hoje, começar a conhecer a história da criação do basquete e alguns aspectos desse esporte. A história por trás da criação do basquete, ela se passa por conta de uma encomenda, O professor canadense James Naismith, ele trabalhava no Springfield College, uma instituição de ensino que pertencia à Associação Cristã de Moços. Essa Associação Cristã de Moços, ela é bastante recorrente quando nós falamos de esportes, porque foi em instituições pertencentes a elas que foi criado o basquete, como a gente está vendo, foi criado o vôlei e foi criado o futsal. Então, é a instituição que é responsável pela criação de 3 esportes altamente praticados no Brasil. O futsal ele ainda não tem uma grande participação no resto do mundo, mas basquete e vôlei estão aí entre os esportes mais praticados do mundo também. Então, o professor Naismith, ele recebeu, lá no final do século XIX, em 1891, ele recebeu uma encomenda. Que encomenda era essa? Era criar um esporte que pudesse ser jogado num ambiente fechado, porque naquela época, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, a época de inverno fazia com que os campos externos lá do colégio ficassem cobertos por neve, o que tornava impossível a prática dos esportes mais comuns da época, que eram o quê? Que era o futebol americano e era o beisebol. Não dava para você jogar num campo ao ar livre, com um frio imenso e 1 metro de neve lá cobrindo o campo. Então, o professor Naismith recebeu essa encomenda de que fosse criado um esporte para jogar num espaço fechado. Além disso, esse esporte ele não deveria oferecer muito contato físico, porque isso poderia tornar o jogo violento, para ser jogado num espaço pequeno, e também um jogo sem muito contato físico poderia ser interessante para ser disputado, principalmente essa era a visão lá da época, para ser disputado por mulheres e por pessoas de mais idade. Então, com essas regras da encomenda ditas, o professor Naismith começou a planejar. Então, ele primeiro escreveu umas regras básicas de como seria o jogo, ele tinha já isso na cabeça dele. Ele pegou um cesto, aqui nós temos a foto clássica, o professor Naismith, com o seu cesto de pêssegos, e aqui a bola, na época que foi feita para a bola de basquete, ele pegou esse cesto de pêssegos e pendurou numa altura, essa daqui é a medida imperial, que é usada nos Estados Unidos e na Inglaterra, 10 pés, que corresponde a 3,5 metros. Essa altura, até hoje, ela ainda é a altura oficial do aro do basquete. Então ele pegou esse cesto e pendurou nessa altura, E o objetivo do jogo passaria a ser o quê? Marcar pontos, acertando a bola dentro desse cesto. Logo de cara, o pessoal encontrou ali um problema nessa cesta, porque a bola caía e ficava aqui dentro, Aí tinha que um jogador subir nas costas do outro, ou ir atrás de uma escada para tirar a bola de dentro do cesto a cada vez que alguém marcava um ponto. Até que alguém teve a ideia de fazer o quê? De tirar o fundo do cesto, para que a bola, quando ela caísse dentro do cesto, ela passasse direto para o chão. E aí esse cesto de pêssegos ele foi evoluindo,
saiu a parte de madeira dele, ficou só o aro metálico. Aqui, do aro metálico, desceu apenas a redinha para dar um formato de cesto, e é o que a gente tem hoje, né, feito com a tabela e o aro. Né? Nessa época ainda não existia a tabela. Né? Então, ela foi introduzida, né, já lá no século XX, né, com novas mudanças. Bora lá. Trouxe vocês aqui para este programa, o Google Earth Pro, para a gente dar uma contextualizada nas informações que eu estava dizendo sobre a origem do basquete. Então eu falei que o basquete ele foi criado pelo professor James Naismith, lá em Massachusetts, nos Estados Unidos. Então vamos ver no planeta aqui onde é que fica isso, né? Vamos começar por onde nós estamos, né? Nós estamos em Russas, né? Então vamos procurar aqui no nosso globo, né? No nosso planeta, onde é que fica aqui a nossa cidade. Vamos ver aqui. Aí aproximando, aproximando, achou, apareceu aqui o município de Russas. Aqui os municípios vizinhos, né? Vou diminuir aqui esse zoom. Ainda dá aqui para ver. Agora eu vou procurar Massachusetts, né, nos Estados Unidos. Tem aqui já na lista. Então eu vou dar um pesquisar e vamos lá para ela. Lá. Subiu, subiu, subiu no continente. Né? E eu voltei aqui em Massachusetts, nos Estados Unidos. Eu vou diminuir aqui o zoom. Então eu tenho toda essa parte aqui, né? Tudo isso daqui que são os Estados Unidos, né? Lembra que o professor Naismith ele era do Canadá? Né? Ó, o Canadá é aqui, essa parte aqui para cima, né? Dos Estados Unidos. E se eu diminuir aqui mais o zoom, né? Ó, vou ter, ó, vai dar até para ver um pouquinho aqui entre, ó, Massachusetts, bem aqui, e eu vou ter aqui o Ceará e Russas mais ou menos nessa posição aqui. Essa é a nossa localização do planeta. É legal às vezes a gente dar essa contextualizada porque a gente fala dos lugares e às vezes a gente não faz nem noção onde é que eles estão localizados no mundo. Assim fica mais claro para que a gente possa ter ideia e continuar os nossos estudos. Pouco tempo depois de ser criado, o basquete ele já chegou no Brasil, né, porque também existia a Associação Cristã de Moços aqui no Brasil, da mesma forma que existia lá nos Estados Unidos. Então, o basquete ele chegou no Brasil por meio do professor americano, né, Augusto Shaw, né, que ele também era professor, né, da Associação Mackenzie, que era um colégio que fazia parte lá da Associação Cristã de Moços, em 1896, ou seja, 5 anos depois do basquete ter sido criado originalmente lá pelo professor Naismith. Então, no Rio de Janeiro, em 1912, já começaram a acontecer, né, jogos, né, partidas oficiais de basquete. Então, o Brasil, já desde muito cedo, né, começou também a praticar o basquete. A quadra de basquete, né? Nós temos aqui a representação da quadra, né? Aqui uma representação mais gráfica. Então, a quadra de basquete oficial, ela tem 28 metros de comprimento por 15 metros de largura. Então, nós temos aqui, né, as linhas que, né, delimitam a quadra, linha de fundo e as linhas laterais. Eu tenho aqui a linha dos 3 metros, né? Todo arremesso, né, que é feito, né, para trás dessa linha aqui em direção ao cesto, né, ela vale 3 pontos. Tudo que eu faço aqui de dentro vale 2 pontos. Se o jogador foi arremessar e ele pisou na linha, né, o arremesso dele, se convertido, não vale 3, e sim 2. Né? Ele não pode ter contato nenhum. Outro detalhe interessante aqui, né, o aro, né, a tabela e o aro,
eles ficam para dentro da quadra. Então eu ainda tenho uma distância de 1,5 m da tabela para a linha de fundo da quadra. Então é incomum, mas às vezes pode acontecer de um jogador ele conseguir fazer uma cesta aqui por trás da tabela. Em quadras mais simples, quadras que não são oficiais, né, nós temos normalmente o problema de termos a tabela e o aro justamente em cima da linha, né, diferente das quadras oficiais. Além dessa medida, né, de 28 por 15, quadras nas medidas de 26 por 14 também podem ser aprovadas pelas federações. A tabela do basquete, né, a gente viu lá no início do texto, né, você lendo lá o texto, você vai ver que a tabela ela foi criada para permitir que a bola bata nela, né, é uma placa, né, um retângulo de madeira ou de acrílico, no caso das tabelas mais modernas, né, que a bola bate e ela pode cair no cesto. Então eu tenho uma área central, né, que é um retângulozinho menor da tabela, e eu tenho uma área maior da tabela aqui, que em medidas oficiais, né, ela é 1,80 m por 1,05 m. Aqui só o exemplo da tabela em si, e aqui, né, uma tabela montada num aro, né, uma tabela moderna, né, essa parte aqui fica para fora da quadra, aí vem todo esse braço metálico aqui posicionado naquela distância, né, no caso 1,20 m, né, eu falo 1,5 m, né, não, 1,20 m para dentro da quadra. Inclusive esse tipo de tabela aqui, ele pode ser regulado à altura, né? Por exemplo, 3,5 m é a altura que se mantém até hoje para partidas entre adultos, seja no masculino ou no feminino. Mas se nós vamos ter uma partida de crianças, né, ou adolescentes, a tabela pode ser regulada para uma altura menor. Uma tabela dessa são caríssimas, né? Sem contar o fato que a gente precisa de duas, né, para fazer uma partida. A última vez que eu vi o preço de uma tabela dessa, cada uma custava 17 mil reais. Então, são poucos os lugares que realmente tem tabelas desse tipo aqui. O aro, né? Eu tenho uma tabela, que é essa parte aqui, e eu tenho o aro, que é por onde efetivamente a bola de basquete vai passar. Ele tem um diâmetro, né? Ou seja, uma abertura de 45 centímetros, é fixado para as partidas adultas a uma altura de 3,5 m no chão e normalmente é pintado numa cor laranja, né? Uma cor para que ela fique bem chamativa e bem visível. Então, pessoal, esse foi o conteúdo da nossa videoaula de hoje, né? Na sequência aqui, após vocês lerem o texto, darem uma assistida aqui nessa videoaula, tem uma sugestão de treinamento funcional para vocês se manterem aí com o corpo em movimento. Na sequência temos aqui o resumo do que nós vimos na aula de hoje, né, que foi a origem e a criação do basquete, a chegada do basquete ao Brasil, as informações e medidas sobre a quadra, né, as medidas, né, específicas ali da quadra e da tabela e as medidas do aro. Se você ficar com dúvida em algum desses tópicos, mesmo depois de ler o texto e mesmo depois de ter assistido aqui a videoaula, entra aqui no fórum Tire Dúvidas, faz sua pergunta que eu vou estar respondendo. Um abração para vocês e até a próxima aula.